Boa tarde. Eu vou dar esse trabalho faz parte do FELD, que foi executado na RDS do Otumã, com o título Composição e Distribuição de Epífitas Vasculares, frente a distúrbios causados por uma edema hidrelétrica na RDS do Otumã. Tá funcionando? Não, não vou. Só saiu aqui. As florestas de são caracterizadas pela inundação sazonal, né, que desempenha um papel crucial na manutenção da biodiversidade e na regulação dos ciclos hidrológicos, importantes na Amazônia. Esse ecossistema aquático ele abriga uma diversidade incluindo epífitas vasculares, que são plantas que vivem sobre outras plantas sem parasitá-las. Elas são importantes por serem microhábitats, e sustentam diferentes formas de vida, desde os invertebrados até as aves, né, em forma de abrigo ou alimento, e também participam da ciclagem de nutrientes. Entretanto, esses ambientes eles vêm sofrendo diversas perturbações ambientais, como incêndios florestais e alteração dos ciclos hidrológicos, né? Por exemplo, a construção de barragens para hidrelétrica, elas causam alteração no ciclo normal das enchentes, que afetam também as epífitas, causando mudança no regime de umidade, que a regulação dos níveis de água eles reduz a frequência e a duração das inundações sazonais, impactando a atividade das epífitas. Também causa fragmentação de áreas, né, criando pequenas ilhas, que ilhas isoladas que dificultam a dispersão e a colonização de epífitas. E também causa alteração no microclima, que modifica os padrões de inundação, que pode afetar o microclima local, a temperatura e umidade, que são cruciais para a sobrevivência das epífitas. Então, esses distúrbios eles podem ter impactos profundos nas epífitas vasculares, afetando a sua diversidade, a distribuição e a composição. Com isso, o objetivo desse trabalho foi avaliar os padrões de distribuição e composição de epífitas vasculares em uma floresta de igapó alterada pela mudança do ciclo hidrológico e comparar com outra floresta de igapó que possui o regime de inundação normal. Como já foi falado, o estudo foi realizado na RDS do Otumã. Uma área de estudo foi o sítio no rio Otumã, que estão localizados a 300 quilômetros de Manaus, e o outro foi no rio Abacate, que é um tributário menor do rio Otumã, que não tem essa da usina no ciclo hidrológico. Então, para isso, nós teremos 27 parcelas de 25 ou 25, 14 no rio Abacate e 13 no rio Otumã, totalizando uma área de 1,6 hectares. Essas parcelas foram inventariadas nas parcelas previamente do FELD. Nós pegamos os parâmetros do início e do final desse gradiente. Dividimos essas 27 parcelas em igapó baixo, médio e alto. Né? O igapó baixo ele tem uma inundação maior que 5,5 metros de altura. No igapó médio, a inundação ela é maior que 3 e menor que 5. E no igapó alto, a inundação é menor que 3 metros de altura. Então, com isso, nós obtivemos o gradiente de inundação, que variou de 1 a 7 metros de altura. Todas as epífitas elas foram identificadas e quantificadas nas árvores com DAP igual ou a 10 centímetros dentro das parcelas, e essas árvores também foram identificadas e mensuradas. Então, para analisar esses dados, nós utilizamos o NMDS, o escalonamento multidimensional não métrico, para avaliar a dissimilaridade da composição epifítica entre os dois ambientes. Também fizemos uma ordenação para avaliar a distribuição da composição dessas epífitas nos ambientes e utilizamos o nível de inundação por parcela também de cada ambiente. E também fizemos uma avaliação quantitativa usando as frequências absolutas e relativas da ocorrência de epífitas sobre os forópos individuais e sobre as espécies forofíticas específicas. E o valor de importância epifítico ele foi levado em consideração os valores das frequências relativas. Então, como resultado do componente arbóreo, nós inventariamos 1.220
1.022 árvores dos dois ambientes, distribuídas em 31 famílias e 108 espécies. Dessas árvores, no rio Abacate, foi inventariada 544. Dessas 544, 237 eram forófitos. Já no rio Atumã, foram inventariadas 478 árvores, dessas apenas 91 foram forófitos. Entre as espécies arbóreas que mais tiveram epífitas colonizando foram, no rio Abacate, a Estelera ternifolia, Manicora epidentata e Macrolóbio acacifolio. Já no rio Atumã, tivemos o Macrolóbio acacifolio, como teve mais espécies colonizando, a Estelera ternifolia e Poulteria legus, né? Então, a gente já foi comentado aqui que a usina hidrelétrica ela alterou a composição arbórea no rio Atumã. Então, uma vez que a composição arbórea ela é modificada, isso também pode alterar a composição epifítica. Então, pode ser que isso explique o baixo número de forófilos no rio Atumã. Né? E a espécie Estelera ternifolia, ela foi a primeira mais colonizada no Abacate e a segunda no rio Atumã. Então, ela é uma espécie monodominante no ambiente, ela também ocorre nas porções mais baixas, né? Da mesma forma, o Macrolóbio acacifolio, ele é uma espécie hiperdominante na Amazônia. Então, a alta disponibilidade dessas espécies no ambiente pode ser que as tenha tornado como o principal forófito para essas epífitas. Já para o componente epifítico, né, a gente inventariou 3.496 epífitas, de 12 famílias e 73 espécies, juntando os dois ambientes. Para o rio Abacate, tivemos uma abundância de 2.565 indivíduos, com uma riqueza de 58 espécies. Para o rio Atumã, tivemos uma abundância de 931 indivíduos, com uma riqueza de 36 espécies. Entre as espécies mais abundantes no rio Abacate, tivemos a Tillandsia depressifolia, com 596 indivíduos, o Cornotopsis crassifolia, com 331 indivíduos, e o Scaphidolepsis com 242 indivíduos. Já para o rio Atumã, as espécies mais abundantes foram o Cornotopsis crassifolia, Brassavola martiana e a Polystachya foliosa. O Cornotopsis crassifolia, né, ele foi abundante nos dois ambientes, vários estudos já aqui na Amazônia, no Igapó. Ele é uma espécie que sempre está predominante, né? Então, ele apresenta um comportamento generalista, né? Ele tem uma associação com ninhos de formiga, então isso facilita a dispersão e a colonização dele nas árvores. Aqui nós realizamos um NMDS, mostrando a separação da composição das epífitas, tanto para o rio Abacate, nos pontinhos vermelhos, e para o rio Atumã, nos pontinhos azuis, né? Então, a gente observa que algumas parcelas, elas têm composição dissimilares, né? E tem umas que apresentam composição similar. Então, para entender melhor, a gente fez essa ordenação aqui, mostrando a distribuição delas, né, nos dois ambientes. Então, tivemos espécies que foram exclusivas do rio Atumã, que ocorreram só no Atumã, e espécies que ocorreram somente aqui no rio Abacate, e as espécies ali que tiveram composição similares entre as parcelas. Então, por exemplo, aqui a Tillandsia depressifolia, né, ela foi a mais abundante no rio Abacate e ela ocorreu somente no rio Abacate. Não tivemos espécies delas no rio Atumã. Então, a gente pode, né, deduzir aqui que está ocorrendo uma substituição de espécies, né, que as espécies aqui do rio Abacate, elas estão chegando agora no rio Atumã, né, depois dos eventos de distúrbios. É isso. Elas estão meio que chegando agora, se estabelecendo agora, então por isso que há ainda poucas espécies raras nesse ambiente, né? Aqui é uma diversidade, uma riqueza maior de espécies, o abacate. Nas análises de importância de valor de frequência relativa, os valores de importância epifíticas, as espécies não diferiram nos dois ambientes, né? Tivemos as mesmas espécies, tanto para o abacate quanto para o Atumã. Entretanto, os valores de importância foram maior no rio Atumã, né? E a gente observa também que entre as espécies raras, também os valores foram relativamente maiores. Aqui a gente usou uma ordenação para avaliar juntando o nível de inundação das parcelas, que está ali em cima, né? Aqueles valores são das parcelas, e o nível de inundação aqui variou
de 1 metro a 7 metros de altura no rio Abacate. Então, a gente observa que a maior ocorrência de espécies, ela se deu aqui no Igapó médio, né? O nível de inundação chegou a 4 metros. Ela se deu do Igapó alto para o médio. Comparando com o rio Atumã, a abundância maior de composição de espécies se deu no Igapó baixo, né? Onde a inundação ela chegou a 5 metros, de 5 até 6 metros de altura. É isso.